Eu nem precisaria dizer, mas que eu sou sempre tão agradecido de ter esse lugar para poder fazer essa brincadeira. É, Mas eu vou agradecer sempre, todas as vezes que eu vier aqui, a Luara e a Marina, que são essas pessoas que permitem a gente fazer esses encontros aqui, né, dessa maneira. Eu nem precisaria dizer também que eu estou muito feliz com a presença de todos vocês, porque dá essa sensação tão bonita de que parece que a gente fez uma fogueira aqui no meio do café e vocês estão chegando aqui com o espetinho para, né, colocar no fogo e a gente ouvir algumas histórias. Também nem precisaria dizer que esse cenário está como está, essa beleza toda e essa lindeza, porque temos um diretor de arte chamado Luiz Vachel, e é ele que faz tudo isso ficar mais bonito. E, bom, eu também nem precisaria dizer o quão animado eu tô, porque hoje eu estava com as perninhas assim já, balançando toda a tarde, com a chegada de mais uma escritora aqui, que dessa vez é a Paula. A Paula, especialmente porque a Paula chegou quase como um presente, assim, uma bonequinha russa, porque nos encontros que a gente fez no ano passado, tanto o Carlos quanto o Carlos Pereira e a Juliana Leite, em algum momento eles me falaram, chama a Paula. Aí eu chamei a Paula, e a Paula, como vocês podem ver, atendeu o chamado, está aqui com a gente. Eu não tinha, assim, tanta proximidade, nem tanta intimidade com a Paula, né? Mas, ao mesmo tempo, tem esse detalhe que me fez achar que esse encontro seria muito legal, porque a Paula é uma escritora muito interessada e muito fascinada pelo tema do amor. E esse assunto, o amor, ele pode ser, às vezes, uma coisa que pareça meio antiga, meio batida, né? E às vezes até meio simplória, mas a verdade é que a gente dá um bocado de pirueta para tentar falar sobre ele, para tentar vivê-lo, né? Então, assim, para mim, isso já era um sinal de que a coisa ia ser legal. Então, Paula, todas as palavras são suas para você dizer um oi, se apresentar inicialmente para as pessoas, e aí logo em seguida eu faço a primeira pergunta para você. Mas Tá bom. Fico em pé, sentada, como... vamos sentar. Não. Vamos sentar que vai ser melhor. Boa noite. Acho que esse quadro vai ser Ah, meu, você assim, liga eu acho. aqui? É bom, porque quem tá lá É, é o né? barulho da rua. Boa noite. Obrigada por terem me recebido nesse café de nome mais lindo do mundo, nesse projeto lindo e numa cidade que não é minha, que vocês não me conhecem, então é muito generoso vocês terem vindo me ouvir. E eu não faço costume com isso, eu sempre acho um grande presente, aonde as minhas palavras me levam. Então tá aqui é um presente. Obrigada. E eu sou a Paula de Covatti, eu sou escritora e roteirista. Eu escrevo, eu brinco dizendo que tem a pessoa física e a pessoa jurídica. A pessoa jurídica escreve para cinema, TV e eventos. Escrevo roteiro e escrevo sobre amor. Desde que aprendi a escrever, eu comecei pulando uma pergunta, mas acho que isso me apresenta bem. Eu comecei a escrever sobre amor escrevendo cartas de amor para pessoas que não existiam, só para falar de amor. E ali, muito adolescente, em Campos, que é a minha cidade, Campos de Goytacazes. E então o amor acabou sendo meu objeto de estudo para eu tentar entender que bicho é esse que tanto me fascina. E eu tenho alguns livros de conto, tenho 2 romances que são esses aqui. O meu primeiro romance chama Este é um livro sobre amor. Eu falei, eu preciso estrear na literatura com um livro que seja um disclaimer de quem eu sou. Assim. É quase um slogan, tipo, isso aqui é um livro sobre amor, E o Nota sobre a Impermanência é o meu último romance. Também fala de amor, mas num outro ponto de vista, né? Acho que a gente vai falar um pouco mais disso. E é isso, vamos desdobrando essa conversa, mas estou muito feliz e muito emocionada de estar aqui, de vocês terem vindo me ver. Eu sempre fico com gastrite, mas quando vocês chegaram, eu fiquei... Você é de Campo dos Goytacazes, né? Você já viu um Goytacás? Porque tem eu sei que tem um detalhe, né? Tem uma etnia indígena que é Goytacás, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra história que eu achei muito curiosa, porque eu fui pesquisar no Google, e Goytacás dizem que também é um bicho medonho de uns 5 metros de altura,
que nunca consegue ser capturado e que normalmente afugenta os pescadores e os canoeiros. Maravilhoso. Nunca vi. Confere? Nunca vi, adoraria saber. Graças a Deus eu não vi. Mas eu lembrei que tem um livro, eu não lembro se é do Zé Cândido, mas que tem uma fera em Campos, né? Tem essa história, mas ele fica no lago, é meio um monstro do Lago Ness, campista, camponês, ó. Mas provavelmente pode ser um goitacás, mas não vi. E dizem que os goitacazes eram canibais. Essa etnia que morava em Campos eram índios canibais. Eu acho isso muito bom. Campos tem uma coisa muito curiosa que diz muito sobre ela. Campos foi a primeira cidade da América Latina a ter luz elétrica e a última a abolir a escravidão. Então isso é uma coisa que eu acho que diz muito sobre porque eu saí também da cidade. Tem essa... Eu acho que essa conversa vai ter mais pedidos do que perguntas, às vezes. Mas você me contou essa história ótima também, do mar. Sim. Lá. Conta pra gente essa história que eu achei fascinante. Não sei se vocês conhecem Campos ou já ouviram falar de Atafona. Né? Atafona é a praia a meia hora de Campos e a minha mãe morava lá com meu padrasto metade da semana e metade em Campos para cuidar dos meus avós. E a minha casa em Atafona foi levada pelo mar, né? E era muito engraçado, porque era um verão, tava chegando na rua, no outro verão tava na rua, no outro verão tava quase na rua, no outro verão tava na porta de casa, no outro verão a gente já não tinha garagem, no outro verão já tava dentro da casa. E a minha mãe resistiu o quanto ela pôde, porque ela amava aquele lugar. Então a gente foi vivendo numa casa muito engraçada, que não tinha às vezes garagem, que não tinha o jardim. E a gente demorou para sair de lá, para deixar essa casa aí. E dizem, os espíritas falam que o nosso lar é em cima de Atafona. O Chico Xavier escreveu livros lá. E é engraçado que a minha mãe sentia essa energia muito bonita e eu não sinto, porque eu acho aquele mar muito cheio de memória, né? Muito cheio... Tem casas, tem literalmente construções dentro do mar. Mas eu gosto eu gosto de vir desses lugares, eu gosto de vir de Campos, eu gosto de ter passado a infância em Atafona. Quando eu fui morar no Rio, era muito engraçado, porque a primeira coisa que as pessoas me perguntavam era em que escola você estudou? E eu não tinha estudado com ninguém, assim. Então, claro que, obviamente, com todos os meus milhares de privilégios, mas eu sinto que eu larguei um pouquinho de trás, assim, porque eu cheguei numa cidade que não era minha, mas ao mesmo tempo trazendo todas essas histórias que fazem muito parte de quem eu sou, principalmente agora, porque eu acho que quando eu saí de Campos eu queria meio não ter essas histórias e sair da cidade e nunca mais voltar, assim, tieta total, chega de Campos. E hoje em dia eu faço questão de ter as raízes, de me aproximar disso. Eu já vi a Paula também falar em alguma entrevista, não lembro exatamente aonde, mas você já fez uma brincadeira dizendo que você escreve desde quando começou a escrever. O que uma criança de 6, 7 anos, talvez, escrevia ou achava que estava escrevendo? Eu juro por Deus que eu estava falando de amor. Eu tenho essas imagens, porque como eu não sabia escrever, eu ditava para o meu avô, e ele escrevia, eu desenhava. E a minha primeira história era a história de Maria e João, que queriam namorar, mas a família era contra. Estão aqui. Por acaso. Que, por favor, depois contem suas histórias de amor. A gente até falou isso, porque eu tenho esse grande interesse em ouvir histórias da Maria e João, por favor. Mas a minha história era Maria e João, queriam namorar, mas as famílias eram contra. E aí eu escrevia sobre como que o João ia cortejar a Maria para o pai dela e convencia de que eles precisavam namorar. E aí eles se casavam, eles tinham 2 filhos e o final da história era assim, família muito complicado mesmo. E é muito engraçado, porque é muito... Sim, família é muito complicado mesmo, assim, é muito engraçado. Eu espero que vocês não passem por isso, mas quando existe uma morte na família, você reconhece a família, é muito maluco isso também. Essa família que você conhece na infância e você conhece na adolescência, na vida adulta, e depois você conhece quando as pessoas dessa família começam a morrer. Então são momentos familiares que
muito diferentes, onde você conhece de novo essas pessoas. E eu já estava falando disso antes de saber escrever. Teve alguém também na tua infância que talvez tenha feito algum gesto, vamos dizer assim, de contar a história ou de escrever, que te abriu essa possibilidade do tipo assim, nossa, eu acho que eu posso fazer isso? Isso é uma possibilidade? De que escrever? A minha família inteira escreve. Eu fui publicada, minha tia-avó se autopublicou aos 90 anos, meu tio-avô era historiador de campos e tinha livros de história. O meu outro irmão do meu avô escreveu histórias que a minha família tinha usina e escreveu um pouco sobre essas questões familiares com a usina. Mas quem virou pra mim e falou, você pode fazer isso, faça isso, foi a minha mãe. Eu acho que num ato de bravura e loucura, assim, porque eu virei pra ela um dia e falei, eu quero ser escritora. Ela falou, claro. E meu pai ficou sem falar comigo 5 meses. Inclusive, ele não sabe até hoje que eu me formei em letras. Porque eu fui pro Rio dizendo, vou fazer jornalismo, eu ia fazer. E aí ele falou, não, mas você vai fazer aonde? Eu vou fazer faculdade tal. E ele falou, faz na PUC, achando que eu não ia passar no vestibular. Só que o vestibular para comunicação era em dezembro, e eu achava que quem escrevia fazia jornalismo. E a professora lá da escola falando, Paula, você é muito boa de redação, vai fazer letras. E eu achava, não, letras. Achava letras uma coisa de meninas recatadas que eu ser professora. E aí, meu pai me deu essa desafiada. Só que o vestibular para comunicação era em dezembro. E eu tinha acabado de abrir uma habilitação em letras chamada Formação de Escritor. Eu falei, bom, vou entrar, vou fazer até o final do ano e depois eu peço transferência. E aí, quando eu entrei em Formação de Escritor, minha alma colou no meu corpo, assim. Porque eu fui fazer letras. Aí eu falei, mãe, eu não quero escrever em jornal, eu quero ser escritora. Eu já escrevi em blog, assim, e eu sempre falo isso, não é ter publicado o livro que me fez ser escritora, é não saber viver de outra forma. A literatura me equilibra, é minha sanidade mental. E eu acho que o meu objetivo é fazer as pessoas entenderem que elas também podem escrever suas histórias. Mas acho que foi esse aval que eu precisava, assim. Vai, escreve, vai ser escritora. E eu acabei trabalhando com palavra, eu trabalho com palavra, né? Tanto no roteiro quanto na escrita, então não financeiramente tão bem sempre, mas acabou dando certo. Você acha que você tem essa cabeça, você veio com essa cabeça do escritor, que é do tipo assim, sempre pensar nesses termos, né? Você enxerga ali o tempo todo. Isso é o meu... Tem um negócio que eu não entendo muito de astrologia, se alguém entender, eu amo astrologia, mas tem a coisa do Quiron na astrologia, que é a ferida que cura, né? E a escrita e a criatividade é muito boa, mas é muito ruim às vezes pra mim, porque eu elaboro cenários horríveis na minha cabeça. E eu tô sempre... Como eu tô sempre criando e pensando em histórias, às vezes minha cabeça é um lugar inóspito também. Então escrever é decantar um pouco isso. A mesma criatividade que eu tenho para criar romance, eu tenho também para ser pessimista e criar cenários que não são tão bons. E o meu processo de escrita também ele é muito caótico, assim, eu não sento todo dia para escrever. Eu sento todo dia para escrever porque eu trabalho com isso, mas não necessariamente os romances, assim. Às vezes eu escrevo inteiro na minha cabeça e aí eu fico ruminando uns dias, aí eu sento para escrever, mas eu tô o tempo inteiro criando cena, variável, história. Eu ouço história das pessoas na rua, né? Inclusive já fui expulsa de uma família, uma situação horrível. Logo que o pier ali da Olimpíada foi construído, a gente estava lá, foi conhecer. E aí eu vi uma família, o pai, uma mãe, 2 crianças, e eles conversando, e eu fiquei muito fascinada, e eu ia chegando perto. E o Miguel tá meio de saco cheio, porque ele me perde nos jantares e almoços, assim. E, então ele não falou nada, eu fui indo, quando eu vi eu tava no meio da família, e a mulher virou pra mim e falou assim, dá licença. Eu falei, desculpa, eu tinha atravessado a rua pra ouvir o que eles estavam falando. E isso acontece muito. Eu respondo mesa do lado, falo com gente na fila, tipo... Esse dia, teve uma vez que a gente foi comer uma coisa e a gente tava conversando e o cara do lado falando de UFC. Aí eu falei assim, Miguel falando em UFC? Ele falou, ninguém tá falando em UFC. Mas eu tô o tempo inteiro pensando. No início você tinha mencionado
mencionado sobre as cartas de amor, e eu ia pedir para você falar um pouco mais disso, porque eu acho essa ideia fascinante, porque tem um detalhe que eu acho que, não sei se você falou, mas essas pessoas não existiam também para quem você mandava a carta de amor. As pessoas respondiam a isso de alguma maneira, isso porque eu também não achei, isso não está publicado, né? Eu até procurei essas cartas de amor, mas não achei. Acontecia alguma coisa ou era só algo que você escrevia? Algumas coisas foram porque eu comecei no blog, né? Eu comecei com 15 anos, ali nos anos 2000, numa geração de escritores que veio muito do blog. Então eu estava lá em Campos escrevendo blog, sendo leitora de blog. Muitas eram publicadas, mas não era epistolar, assim, não estava direcionada para um nome, mas eu estava escrevendo para alguém o tempo todo. E aí o Este é um Livro sobre Amor virou esse livro meio de cartas de amor, assim. Uma vez eu fui dar essa oficina em Curitiba e quem foi conversar comigo é uma professora de escrita, e ela falou, o Este é um Livro sobre Amor é um livro epistolar, né? Eu falei, não é. Ela falou, sim, são cartas de amores para 4 pessoas na vida dessa mulher. E eu falei, nossa, eu sigo fazendo a mesma coisa. E aquela história lá de Barcelona, que eu fui para escrever uma história e não escrevi, eu comecei a escrever o Notas a partir de um e-mail da Lia, dessa personagem, pro Otto, para esse homem que ela amava. Então, esse livro nasce de uma carta. Então, eu tô sempre, acho que a coisa de escrever bilhete para mim é muito forte, de escrever cartas, de ter esse amor, a minha linguagem do amor, eu acho que é bem verbal, assim. Estava aqui já muito querendo falar dessa primeira carta que eu recebi, que é da Rosângela, de Rio Bonito. E ela diz o seguinte... Explica para quem não... É verdade. É que é o seguinte, a gente abriu na edição passada, quando veio a nossa convidada, que as pessoas pudessem mandar suas cartas fazendo perguntas ou comentários para os escritores que vieram. Então, ao longo desse tempo, na preparação aqui para a entrevista, eu vou recebendo algumas perguntas. Eu tenho uma ajudante lá na mercearia do Seu Branco que recebe todas essas perguntas para mim. E dessa vez a gente tem perguntas e comentários ótimos. Diz o seguinte: vi na internet que você escreve sobre o amor para entender esse sentimento. Você pode dizer pelo menos uma coisa do que já tenha entendido até agora? Porque ninguém nunca consegue me explicar nada. Consigo entender a única coisa que eu já entendi sobre o assunto. O amor não é linear. Não é linear. Não dá para esperar que a gente vai sentir a mesma coisa pela mesma pessoa o tempo inteiro, da mesma forma. Não é. E isso já posso responder para ela. Não é linear. Vamos dizer isso para Rosângela. Isso, aliás, desculpa te interromper. Isso frustra um pouco as pessoas, eu acho, acreditar que o amor é linear. Porque quando você tá ali num lugar que você sente um pouco menos de euforia, você condena aquele amor à morte. E qualquer amor vai passar por momentos sem euforia. Então, antes de condenar um amor à morte, entendam, não vocês, acho que vocês já entenderam isso, Rosângela, que o amor não é linear. Mas é porque tem a Angélica de Lumiar também, que ela diz o seguinte: eu acho essa coisa de amor uma patifaria, porque todo mundo fala eu te amo, mas se você perguntar para qualquer pessoa, ninguém vai saber dizer o que é. É engraçado que uma vez, eu não tenho filho, ainda não sei se eu vou ter, mas um dia minha amiga teve filho, virou pra mim e falou assim: eu consigo te dar todas as razões para não ter filho, mas a razão para ter filho eu não consigo te explicar. Se um dia você quiser, tenha. E eu acho que um pouco isso sobre o amor também, assim. O amor é de várias formas, né? Tem essa coisa da linearidade também, é importante entender qual é a forma que a gente ama e que, às vezes, a forma que a gente demonstra amor não é a forma que a pessoa que a gente ama vai demonstrar o amor. O amor é uma barbárie, dá trabalho. A gente sente muitas coisas, assim. Também pode ser uma patifaria, às vezes. Tem uma amiga que falou esses dias que ela tava com tanto ódio do marido que ela falou: tô dormindo com o inimigo. E no dia seguinte tava tudo bem. Então, assim, acho que a gente sabe quando é. Eu já vi você falando também em algum lugar sobre como a escrita para você, mais do que profissão, era uma necessidade. E eu acho isso tão engraçado, né? Porque
a escrita, ela também exige da gente coisa, ela dá trabalho, às vezes ela faz a gente sofrer, inclusive, né? E é curioso que seja uma necessidade. Você, no seu caso, você consegue entender como você acomoda isso? A literatura, assim, falando da escrita, não só a que eu pratico, mas a que eu leio, né? A literatura me salva todos os dias. Não só quando eu sento para escrever, mas quando eu leio alguma coisa que ressoa em mim, eu já não me sinto sozinha. Alguém sentiu aquilo antes de mim. Então a escrita como cura, e eu dou oficina de escrita, inclusive todos pode convidar, né? Sim. E amanhã eu dou uma oficina de escrita. A minha oficina é uma oficina de escrita sobre amor. Então todos os exercícios que acontecem na oficina são sobre amor. Mas eu chamo de literatura, porque quando eu escrevo eu entendo coisas. E agora, por exemplo, que eu estou escrevendo um livro sobre o luto, para mim é difícil sentar e escrever muito tempo, mesmo que o meu processo eu já tenho um pouco mais de gentileza com ele, porque você está escrevendo para entender, né? Não para entender, mas para processar. Obrigada. Você escreve para processar. E eu passei por um momento super difícil na família, que eu fiquei com raiva de muitas pessoas. E raiva não é um sentimento que eu tenho, geralmente. Eu tenho tristeza, tenho mágoa, mas raiva foi uma coisa nova pra mim. E a minha analista virou e falou assim, escreve cartas para essas pessoas, não envia, porque ia dar muito ruim. Mas escreve. E eu ainda não tive coragem de escrever. E eu acho que se eu tivesse escrito, eu ia estar bem melhor. Mas porque eu sei que vai me doer o processo, eu ainda não tive coragem de sentar e escrever. Mas acho que, sim, a escrita não é confortável e são processos longos, né? Porque você demora para escrever, aí você escreve, aí você tem que reler o livro para revisar, aí você odeia o livro, aí tem que tirar de você o livro, manda para alguém. E aí, quando o livro vai ser publicado, você perde total o controle daquilo. As pessoas vão amar, vão odiar. A Lia, por exemplo, a personagem do Notas. O Este é um Livro sobre Amor é um livro bem de amor. Eu falo que é um amor mais rasgado, mais intenso. A personagem do Notas é uma personagem que... Não é um livro sobre isso, mas é uma personagem que é uma amante. A Lia se apaixona por um homem casado. E aí eu falei, ferrou, você cancelada, você... Então, é engraçado que a escrita tem uma coisa de controle, né? De você poder sentar e fazer, mas ao mesmo tempo de total descontrole. Essa coisa de... Eu também já vi você falando isso, né? Do como a escrita te deixa sã. É isso que você está falando, né? Mas tem uma diferença também de você escrever ali o seu diário e escrever ficção, né? Eu acho que são processos diferentes, né? Mas eu não escrevo diário, engraçado. Eu acho que no blog eu escrevi uma espécie de diário, porque eu tinha um compromisso ali com a postagem diária, porque era quase uma comunidade, né, de pessoas que estavam escrevendo e se lendo. Mas eu não tenho o hábito do diário. Eu tenho sempre um caderno e que eu anoto coisas pilares, de lista de supermercado até frases que eu ouço das pessoas. Mas o diário é engraçado. E aí, esses dias, eu tava me sentindo muito mal e tava muito agoniada e eu parei pra escrever isso. Hoje, me senti assim. Eu acho que eu faço um diário mental. Todo dia eu paro pra conversar com os meus guias e falo... Aí eu tenho um tom de diário. Foi, oi, desculpa, viajei hoje, né? Não foi legal, não sei o que. Aí eu faço uma mini retrospectiva das coisas que eu vivi. Mas eu não tenho essa prática, engraçado. Eu já ouvi dizer também que você fez uma amiga depois do lançamento do Nota sobre Impermanência, que é uma amiga mais velha e que é muito parecida com a personagem do livro, que tem uma personagem mais velha. Você acha que a escrita também tem essa coisa que é um pouco mágica ou misteriosa, que causa esse tipo de coisa, ou você é cética do tipo assim, isso foi apenas uma coincidência? Não, eu não acredito em coincidência, eu acredito em tudo e qualquer coisa. Eu sou super... mistério sempre de pintar por aí. É engraçado, eu falo com a Val, que é essa minha amiga, eu tenho 37, ela tem 67. E ela, hoje em dia, é minha melhor amiga. É a pessoa que eu mais confio e tal. E... eu falo com a Val que eu criei ela antes dela aparecer na minha vida. Falo, eu te anunciei antes, porque a Lia, a personagem, quando ela
vai para essa viagem, tem essa residência, ela conhece a Jo, que é uma personagem, que é uma californiana artista plástica mais velha que ela, e que é o contraponto dela, né? Ela tá vivendo coisa, a Jo é alguém que já esteve lá. E eu falo com a Val, eu escrevi, eu te manifestei pro universo. E é realmente é a pessoa que mais me segurou a mão durante todo esse processo da passagem da minha mãe, com quem eu falo coisas do dia a dia e coisas do meu relacionamento. Quem já veio aqui outras vezes sabe que eu sempre faço essa pergunta, que é... E que eu já até saberia a sua resposta, mas assim, é que você não parece ter medo de escrever. E nunca me saiu da cabeça uma imagem que alguém me contou isso uma vez, nem sei se é verdade, mas dizem que a Glória Pérez, quando ela escreve as novelas, ela escreve lá de pé na bancada da cozinha com um computadorzinho ali e ela fica com o pé batendo assim num tal ritmo, né? E quer dizer, você publicou cedo o primeiro livro, você escrevia as cartas de amor para pessoas imaginárias, né, e trabalha com escrita. Então, me parece que você não tem medo de escrever, né? Ou tem um lugar de medo na escrita? Não, medo de escrever eu não tenho, porque foi o que eu te falei, assim, a escrita para mim é sanidade, eu preciso escrever. E não foi o livro que me fez ser escritora, foi não saber viver de outra forma, como eu falei, mas medo de escrever eu não tenho, mas algumas coisas pelo momento de vida, às vezes me causam medo. Por exemplo, o Notas, a Lia, tem uma hora que quando ela conhece a Jo porque elas estão fugindo de um ritual de sagrado feminino que está acontecendo na residência. E eu sou uma grande usuária de coisas do sagrado feminino, mas eu também tenho muitas crises. Eu falei, ferrou, vou ser cancelada pela parada que eu super gosto, assim. Então, escrever não me causa medo, mas existir escrevendo às vezes me causa, assim. Eu tenho uma relação super curiosa com a internet. Eu não dou opinião sobre tudo. Às vezes eu não posso me dar o luxo de ser um escritor misterioso que não aparece e é convidado para as feiras literárias. Eu, como mulher, me sinto muito na obrigação, que é um saco de estar ali girando pratinho. Então, assim, eu não tenho medo de escrever, mas eu tenho medo do entorno da escrita, às vezes. Faz sentido isso? Acho que sim. Da crueldade. Sim. Né? Às vezes, da maneira como as pessoas avaliam o que comentam. E eu tenho muito medo mesmo. Por exemplo, besteira, eu tô abrindo aqui meu coração, somos melhores amigos. Antes de vir pra cá, eu fui no lançamento do livro do Marçal Aquino, que é um escritor que eu gosto muito, que foi censurado. O livro dele saiu de um vestibular. E ele foi lançar o livro no Rio, eu fui. E aí eu postei a primeira parte do Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, que é uma frase que na época mexeu muito comigo, que é: o amor é sexualmente transmissível. E aí eu postei aquilo, me botei as fotos da gente com o Marçal e tal. E aí depois eu fico pensando assim, o amor é sexualmente transmissível? Você se apaixona toda e você transa com alguém? Aí eu começo a assim, será que alguém vai questionar isso? E será que eu tenho tanto medo de coisas que pra mim, eu perdi realmente a espontaneidade na internet. E é um lugar que eu tô tentando recuperar. E aí veio uma menina no comentário, uma coisa que eu achei super legal, ela falou: eu amava esse livro, mas eu acho que ele envelheceu mal. O que você acha das obras que envelhecem mal? Acabei de ler isso aqui, então não tive tempo de responder. E realmente, assim, tem vários livros que eu amava e que eu acho que se eu for ler hoje em dia, envelheceram mal. Este é um livro sobre amor, é um relançamento. Ele foi relançado ano passado na Flip com a Juleite, que teve aqui. E ele é um livro originalmente de 2014. Quando ele foi ser lançado, eu virei para as meninas da editora e falei assim, nem quero ler, tá pronto, adoro esse livro. Aí fui pra campus, falei, quer saber? Deixa eu ler esse PDF. Aí, literalmente, rolou um parem as máquinas. Falei, tem várias coisas aqui que eu não concordo mais. E aí eu dei uma mexida no livro. Umas porque eu realmente não concordava, eu achava que o último capítulo tinha uma ode ao relacionamento abusivo, assim. Eu falei, gente, essa personagem, coitada, não tá legal, isso aqui pra ela não. E teve uma frase do livro que eu tirei por medo de cancelamento. Que a personagem falava assim, às vezes tudo que uma mocinha precisa é de um elogio bonito e um bom tapa na bunda. Tinha um contexto no livro, era mais sobre, sabe, essa coisa de se desmontar.
Falei, mas talvez hoje em dia isso não pode sair, porque eu não quero que as pessoas achem que eu tô achando isso bacana. E aí eu tirei. Porque eu não banqueio isso em 2014, não tinha essa discussão, vai sair como ele tá. Então é isso, eu acho que o meu medo vai mais do entorno do que eu adoraria ser essa pessoa que não liga. Eu adoro brigar na internet, não liga, eu choro, eu fico mal, eu não sei lidar, assim. E tinha uma coisa das pautas de costumes que eu acho que estava naquela época chegando, que passado todo esse tempo de 2014, né, até depois quando você relançou ele em 2022, né? Final do ano passado. Deve ter, eu ia perguntar isso, teve alguma diferença de recepção em função dessa mudança? Porque, assim, dentro dessa pauta de costumes tinha essas discussões que na época eu acho que estavam sendo começadas e hoje estão muito presentes, que era monogamia e não monogamia, novos formatos de amor, amor romântico versus rede de afetos, né? Tudo isso hoje em dia está muito mais discutido no meio da roda, né? Foi diferente? Você sentiu alguma coisa nesse sentido mudar na recepção do livro por conta disso? Eu acho que na recepção não, mas para mim foi. Tinha várias coisas nesse livro sobre amor, que, principalmente as partes que eu tirei, que eu achei, nossa, não acho essa forma de amar legal. Mas quando eu lancei ele em 2014, que o Eixo é um livro, cada capítulo tem um subtítulo. Porque cada capítulo é um amor na vida dessa personagem. Então tem aquele que poderia ter sido, que é o amor 100% platônico, aquele que não falava, aquele que nunca me perdoou. E quando eu cheguei no último capítulo, que em tese era para ser um capítulo feliz, e eu percebi, isso já em 2014, que essa personagem não estava vivendo um amor muito claustrofóbico, eu chamei aquele que me prendeu no castelo. Então, porque assim, eu tinha escrito esse livro e eu me separei logo depois que eu escrevi. E eu falei, esse livro precisa terminar com essa personagem sozinha. Então o livro tem um finalzinho ali que é a ela solteira de novo. Mas eu quis dar esse título, aquele que me prendeu no castelo, porque eu falava, não tem situações que a gente se coloca que às vezes a gente demora para enxergar. Então acho que a minha foi mais em relação a mim do que em relação ao outro, assim. Que as pessoas têm, que eu acho muito engraçado, e eu também tenho, é uma dificuldade de classificar o livro. É um romance, é um livro de conto, é mais poético, tem diários do estômago, que a personagem vai ao porque eu tenho gastrite também, então ela fala sobre as questões dela. Já o Notas é um romance mais linear, não como o Amor, que não é linear. Tem uma outra carta aqui da dona Dalvina, do Vale do Estuque, que ela diz o seguinte: sou casada há 30 anos e toda vez que eu quero fazer um agrado pro meu marido, eu faço um bolo de aipim. De tanto comer o meu bolo, ele ficou alérgico e agora diz que a culpa é minha. Será que o amor pode fazer mal? Pode total. Gente, cara, juro, sem mentir, de verdade, é a melhor conversa que eu já tive em toda a minha vida, porque é muito incrível isso que você traz de fora, além dessas pessoas incríveis, assim. Sim, o amor pode fazer mal, muito, tanto que eu falei, tem um amor que é o que eu não quero sentir nunca mais na minha vida. E depois que eu vivi por coisas difíceis, eu sempre falo, quando você for amar, usa um snorkel. Tem que respirar para fora da água também, sabe? A Ana Martins Marques, que é uma poeta que eu amo, ela fala amar, mas testar vez ou outra se ainda dá pé. E eu tenho essa coisa do snorkel, que quando eu fui para essa nova relação que eu falei que eu boicotei muito, é porque eu achava que era uma coisa ou outra. Que o amor ele só te aprisionava no final das contas. E não, o amor é possível ser da forma que a gente quiser que seja, né? Não tem um formato, não tem. Mas eu acho que sim, pode super fazer mal. Não esse, coitado. Da última vez veio a tradutora da Bell Hooks, né? E era uma pergunta até que eu ia fazer, mas eu acho que está até cabendo um pouco mais fazer para você isso que você acabou de comentar. Tem um momento, eu sempre me vi falando a frase de que cada um ama como pode, né? Cada um ama conforme
conforme foi criado, conforme seus sintomas, conforme suas referências, né, sua cultura. E a Bell Hooks, ela tem uma coisa, às vezes, de dizer não confundam, né? Quando ela comenta os excessos, isso não é mais amor. Queria que você comentasse um pouco isso. Assim, você acha que você concorda? Cada um ama o seu. Você acha que a partir de um certo, né, um certo excesso, não, isso já não é o amor? Será que o amor não tem esse excesso? Não tem? Já tem limite. Não, eu discordo um pouco, assim, eu acho que o amor é como a gente quiser, eu acho que tem que ficar atento para ver se ainda dá pé e se tem alguma coisa ali que tá machucando, que não tá sendo legal, quando a gente para de ter liberdade de ser quem a gente é, quando a gente tem medo desse amor, quando esse amor envolve um ciúme que paralisa a gente, quando a gente deixa de fazer plano pra gente mesmo, porque tem que fazer esse plano só com amor, quando a gente para de... Tem uma frase que fala muito sobre criança, que fala é preciso uma vila para criar uma criança. Eu acredito que é preciso de uma vila para amar. Eu acho que quando você coloca tudo em cima do amor, se esse amor ele é o seu melhor amigo... Essa frase da Marisa Monte que eu falo, não para, gente, o meu melhor amigo é o meu amor. Não! Tenha também um outro melhor amigo. Converse sobre esse amor com outras pessoas, né? Que engraçado, você me falou, conta uma história de amor, eu não tinha parado para pensar em falar da minha mãe. Que é a maior história de amor que eu vou viver na vida. Então, converse sobre esse amor com outros amores. Eu nem tô falando de monogamia ou não monogamia. Acho que espalhar um pouco esse amor. Mas os excessos também são formas de amar. Só acho que a gente tem que estar ligado no quanto esse amor impacta que a gente não seja a gente mesmo. Essa semana eu estava vendo uma entrevista da Rita Lee, do companheiro dela, né, do Roberto de Carvalho, com a Marília Gabriela. E aí, primeiro, né, assim, Marília Gabriela começava já falando isso porque eu acho que isso fica todo mundo acha isso, né? Eles parecem perfeitos. Claro que a gente, né, sabe que não é exatamente assim. Mas aí a Marília Gabriela perguntou assim, tá, e o que vocês sentem um pelo outro hoje? E aí a Rita ali, daquele jeitão, né, falou assim, começou com uma paixão, que era aquela coisa meio patética, meio cafona, e depois várias fases de amor. E aí, depois de todo esse tempo, de todas essas fases de amor, veio um amor que era um amor telepático e um amor intergaláctico. Aí eu te pergunto duas coisas. Você acredita que esse tipo de amor seja possível? E número 2, você conseguiria escrever sobre um personagem que tivesse esse tipo de amor? Então, eu não sei se eu cheguei a falar disso com você, que eu tenho essa busca Bom, eu tenho uma busca, inclusive, se vocês souberem, pelo amor de Deus, me indiquem sobre livros que falem de um casal que tá ok, de um amor que tá dando certo. Não existe na literatura, até onde eu procurei. Porque não é ficcional, né? As histórias estão sempre começando a partir de alguém que separou, ou de alguém que reencontrou um amor, mas assim, nunca é um amor que tá rolando ali, que tá tudo bem com esse amor. E aí esses dias eu tenho tempo, eu escrevi uma carta de amor ao meio do amor. Porque tem beleza no meio do amor. Então, assim, eu acredito sim nesse amor intergaláctico, que dura pra sempre. Mas eu acho que o amor se transforma, porque a gente se transforma. Eu não sou a mesma pessoa que eu era quando eu conheci o Miguel há 8 anos atrás, e nem quem eu era 2 anos atrás. E uma coisa que eu acho que me segura no amor é saber que nada no amor é garantido. De que o amor ele é passível de acabar a qualquer momento. E isso me faz dar valor ao amor. Saber que ele é frágil. Isso tem no livro sobre amor. Todo amor é frágil, não subestime. Frágil nesse sentido de... Não toma como garantido esse amor. Trabalhe por esse amor. Amor é a Bell Hooks fala isso, né? O amor é ação. E isso eu acredito muito no amor como ação. E várias vezes a gente tem que fazer trabalhos mentais para se reapaixonar pela pessoa. Porque, como eu falei, não é, né? A gente não ama enlouquecidamente o tempo todo. Tem que lembrar. Eu falo que tem que ser um João e Maria. Jogar uns pedacinhos de pão pelo caminho para quando der ruim voltar e recolher. Então é a música que você tocava no violão. Então é a forma com que você cozinhava ou que você fazia isso. Pra gente ir recuperando. Opa, por que eu tô aqui?
Mas também, se achar que não é mais para estar aqui, também abrir mão e, sei lá, ver o que existe depois. Existe amor depois do amor, né? Mas acredito. A Tatiele, do Ribeirão, diz o seguinte: tem um colega na empresa onde trabalho que já me conhece há muito tempo e respeita o meu namoro. Mas ele disse que ele pode me dar amor de verdade. Fiquei curiosa. Será que isso existe? Eu até estava lembrando, antes de você responder, eu estava lembrando que tem até um pouco essa expressão que a gente faz, né? Que é o amor de verdade, normalmente as pessoas falam batendo no peito, assim, né? É amor de verdade. Amor de verdade. Por que você acha que isso acontece? Assim, qual é a compreensão, talvez, que tem de amor aí, né? Pra gente falar esse tipo de coisa. Pois é, o que eu achei mais curioso nessa carta é que ela falou, eu já tenho um namorado, mas ele falou que é amor de verdade. Eu falei assim, mas o que você sente, então? Pela pessoa que você tá? O que ele sente por você? Por que é o terceiro elemento que vai trazer o amor de verdade? O que você tá sentindo não é amor de verdade? Não, mas quem disse amor de verdade foi o outro. Foi ele que Pois falou. é, mas ela questionou, né? Será que isso existe? Verdade. Mas, existe? Você não tá vivendo também um amor? Esse é de mentira? Balançou. Balançou ela, né? Balançou. Essa o que é o amor de verdade que essa algo pessoa tá me maior, né? oferecendo? Provavelmente ela não sente. Pois bem, isso que eu fiquei pensando. Certo Pelo duvidoso, né? Agora pensou um a mais, né? Tem algo a mais. Tem algo ali. Esse é o de verdade. Mas é engraçado que quando eu era muito adolescente, assim, eu tenho uma prima mais velha e ela falava assim, você ama tudo. Tudo, ai, amei, melhor da minha vida. E aí, quando eu gostava muito de um filme, eu virava pra ela e falava assim, esse barrou Amores Brutos, que era o meu preferido na época. E aí ela falou, você não precisa falar o tempo inteiro que você ama, você pode só gostei disso. Nossa, que bacana isso, interessante isso. Você gasta a palavra. Engraçado esse amor de verdade, porque eu acho que a gente é muito latino. A gente é latino. Mas isso é amor. Não, esse é amor de verdade. Não, amor já é o suficiente. Mas é isso, a promessa do aqui tem um pouco mais, assim. Eu acho que eu acredito em um amor só, menos o de mentira. Tem uma personagem sua, né, que é do Notas sobre Impermanência, que é a Lia. E ela escreve em algum momento, ela fala em algum momento, e escrever é psicografar. Ela te falou do que se trata? ou é uma técnica que você já usa? O que isso pode querer dizer? Eu acho... Às vezes eu falo que o escritor é cavalo, no sentido de cavalo mesmo religioso, né? De estar sendo veículo para alguma coisa. Eu acho que escrever é psicografar, porque quando a gente escreve, a gente entende o que a gente está sentindo, né? Então, é conseguir tirar desse plano mental e saber essa mensagem, desse sentimento. O que esse sentimento aqui está querendo dizer? Quando eu escrever, eu vou descobrir. Então, acho que é nesse sentido, assim, da psicografia eu sei o que é, mas eu só consigo saber mesmo se tá escrito. Quando eu tiro daqui, eu trago pra escrita. Tem a outra personagem, que é a Ela, até daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais do livro, mas a Ela diz essa coisa, né? Quem escreve já nasce estragado. Você já nasceu estragada? Completamente. Principalmente com o estômago. Porque eu acho que geralmente todo mundo que faz alguma coisa para dar conta, né? Mas eu acho que quem trabalha com arte tem alguma coisa ali que precisa tirar de si. Eu acho que todo mundo que tem algum hobby, alguma coisa, tá precisando decantar alguma coisa. Mas eu acho que a escrita, assim, muitas vezes durante a minha vida eu me questionei se eu preferia escrever ou sentir menos dor. E escrever ainda ganha, assim, porque me traz muita... Eu realmente acho que eu encontrei meu propósito. Tudo pode estar difícil, mas isso aqui eu tenho. Tipo, eu cheguei aqui, eu olhei o pôster ali na frente e eu fiquei emocionada, que eu falei, cara... Olha onde a minha palavra me levou, sabe? Aquela menina de 15 anos lá no chão de carpete, escrevendo carta de amor pra pessoa que não existia. Olha onde eu consegui chegar com a minha palavra. Veio um monte de gente no sábado me ouvir, sabe? Eu acho isso mágico, assim. Então, eu acho que sim, quem escreve já nasce estragado. Eu acho que eu sinto
muito, já fiz, como falei, essa pergunta do eu preferi escrever, eu senti menos dor. Eu senti menos coisas, né? Não necessariamente dor, mas eu acho que não tem como desassociar a escrita de quem eu sou. Não vou perder a oportunidade de dizer isso, porque agora que você está falando isso, né, de onde a escrita te levou, os 2 livros da Paula, né? Este é um livro sobre amor, ele é um livro que foi publicado lá, ganhou uma nova edição, e ele teve os direitos vendidos para o cinema. Chique, né? Gente, mas é fogo, né? Porque pode demorar 20 anos, mas vai pra série. Tudo bem, você estava lá no carpetezinho, né, escrevendo as cartas imaginárias, tem que lembrar disso. Sim. E o Nota sobre a Impermanência, ele foi indicado por Prêmio Oceanos, que é o prêmio de escritores de países de língua portuguesa. Sim. Chique, né? E aí, bom, falando mais especificamente dos 2 livros, assim, que a gente pode tirar coisas legais deles, este é um livro sobre amor, ele tem um título curioso, porque dependendo da pessoa que lê ali, ela muito que ela pode ler e depois falar assim, pô, mas esse título não é sobre essa história que está dentro, né? Porque, assim, ali você tem 4 histórias diferentes sobre amor e, na verdade, são histórias dizendo que, de alguma maneira, o amor não encaixa. Sim. Tô errado? Não, é verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas é engraçado, porque eu faço muito clube de leitura e eu vou a todos que me chamam. E aí meu menino falou assim, quando eu comecei a ler o livro, eu falei, eu vou odiar esse livro, que vai ser sobre o amor, bonitinho, final feliz. E eu acredito em finais felizes, claro. Mas não é, este é um livro sobre amor, mostra histórias que acontecem, né? Dessa mulher que vive histórias que acabaram e começaram. E acho que o amor traz muito desconforto também. Traz paz, no sentido de... Nossa, que alívio que eu tenho alguém no mundo que eu encontrei. Estava falando um pouco disso hoje, né? Que eu estava lembrando dessa frase, que eu nem sei se eu falei aqui, dessa menina que falou que eu não tive filho para escrever. Essa semana falaram isso para um amigo meu. Perguntaram, a Paula não teve filho para escrever? E eu nem sei se eu não falei isso aqui hoje, ou foi só aqui com você? Não, você falou lá em casa. Falei que eu tô com quase 38, então é um momento da vida que as pessoas ficam me perguntando muito isso. E aí, a gente estava falando isso assim, eu não desconsidero o milagre que é conhecer alguém e viver uma história de amor. Eu acho isso um milagre. E nem sempre dura, mas não quer dizer que não deu certo. Mas assim, acho que a gente coloca os milagres em muitas coisas, inclusive essa frase que eu ouvi essa semana também muito ligada à maternidade. Eu sei que é um milagre, eu sou filha de uma mãe que foi um amor milagroso, assim, porque não teve, que a gente estava falando, tipo, a gente ama da forma que a gente aprende. A minha mãe não teve esse amor de mãe. Ela não foi criada no amor. A minha avó falava, eu tive uma filha para cuidar de mim. E os irmãos mais velhos eram amados. Então a minha mãe transformou uma história ali de um lugar que ela não conhecia. O meu pai não recebeu e realmente não soube dar. Mas a minha mãe virou essa história. Então eu não desconsidero esse milagre. Eu já acho que eu não lembro a pergunta, mas enfim, eu já acho que... A Doroteia, do Vale dos Peões, diz o seguinte: minha filha ouviu uma música que diz que o amor só é bom se doer. E me perguntou se é assim mesmo. Não. O que você acha? Não. Acho que faz parte, às vezes, da história. Possível ninguém ter sofrido de amor. Não conheço ninguém. É o canto de Ossan. É o canto de... mas eu acho que é o contrário. Eu acho que é isso que eu fico tentando dizer para as pessoas o tempo todo. É para ser fácil, gente. É para ser tranquilo. É para ser legal. Se a pessoa não te responde, ela não tá se fazendo difícil, ela só é chata, só tá errado. Se não tá te dando atenção, não é para se valorizar, tá errado. O amor é para ser fácil, é para ser tranquilo. Sabe, essa coisa, eu quero um amor com sabor de fruta mordida. Acho tão bonito isso. Porque o sabor de fruta mordida quer dizer que já morderam esse amor antes. Esse amor, ele vem de outros amores. Não sacraliza esse lugar do eu nasci pra você, você nasceu pra mim, vamos ficar...
Mas não, eu acho que não é pra doer. Faz parte, acontece às vezes, mas não é. No primeiro livro da Paula, tem essa personagem que é a Ela, mas é ela com 2 L's, né? Ela é uma personagem, mas isso você já disse também em alguma entrevista, mas também poderia ser ela ou elas num pronome feminino, né? Porque poderia ser a história de várias mulheres. Teve isso? Você tem, assim, sei lá, episódios ou histórias de mulheres que se identificaram muito com isso e que algo aconteceu a partir dali, que você ficou sabendo? Tenho algumas, assim, isso é muito bonito. Tem desde histórias de mulheres que me contam mudanças de vida que fizeram a partir de leituras. A oficina, acho que traz um pouco disso. Mas tem um lance de cumplicidade. No Notas, no lançamento Notas do Rio, veio uma mulher com todos os bilhetes que ela e o amante trocaram nos últimos anos. Do tipo, eu não conseguia falar sobre isso com ninguém e agora eu consigo. Teve um lance que me deixou muito emocionada num clube de leitura. Que uma mulher falou assim, eu sou filha de pais separados. Uma senhora, ela já devia ter uns 70 e alguma coisa. Ela falou, eu sou filha de pais separados e pais que se separaram por causa de uma amante. E eu cresci tendo ódio dessa mulher. E eu queria aproveitar essa noite para dizer o nome dela. O nome dela é Janice. Eu entendo, hoje eu entendo que ela se apaixonou. E que ela não era a vilã da história. Então isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, dali, de alguém ter lido o livro e ter entendido um passado. E de ter conseguido falar o nome dessa mulher pela primeira vez aos 70 anos. Dessa outra, né? E de eu falar, cara, quando eu li a visão de uma mulher que se apaixonou e que teve desse lado, eu entendi coisas sobre a minha própria vida. Isso aí é pra agradecer de joelho mesmo. Temos mais uma carta aqui, que é da Cíntia, da Sibéria. Ela diz o seguinte: eu acho uma bobagem isso de dizerem que o amor resolve tudo. Porque o amor traz um monte de problema. Amo meu namorado, mas ele é uma caçamba de problema na minha vida. Despeja tudo e depois vai pro bar. Como você explica isso? Qual o nome dela? Cíntia da Sibéria, atenção. Cíntia da Sibéria, mano. Gente, coitada, tá ruim isso, não pode. Tem que Snorkel mesmo. Snorkel, vamos providenciar um snorkel pra Cíntia. E um psicanalista, uma terapia. Mas não, é o que eu falei, é pra ser claro que as pessoas têm problemas, né? A gente também não pode esperar que alguém venha pronto, sem trazer um trauma, uma questão. Mas é duro, assim. Eu me vejo nesse lugar do namorado da Cíntia, às vezes, eu preciso confessar. E é uma coisa que eu tenho prestado atenção, e de vez em quando... E é engraçado. Cara, Miguel, desculpa. Já leva o snorkel. Miguel não está ouvindo. Desculpa. Mas como eu passei por problemas muito horríveis, familiares, às vezes eu entro num looping do problema. E eu começo só a falar do problema. E aí teve em algum outro momento da vida que eu também tava muito difícil, tava chato pra mim, eu tava também num looping de problema. E eu tava muito insatisfeita com o meu corpo na época, também tava sendo um problema. Aí eu lembro que eu virei pra ele e falei assim, eu tô feia. Ele, não, mas você tá chata. E cara, isso foi de uma importância pra mim. Ele falou assim, não, você tá linda, tá tudo certo com você, mas você tá chata, cara. Você precisa sair dessa sansara do problema. Vamos mudar de assunto, vamos ali, sabe? Então eu sou... Você olha pra minha perna, né? Você olha pra minha perna? Eu olho, mas você para de falar de problema. Isso me fez bem na época, porque eu me identifico mais com o namorado da Cíntia do que com a Cíntia nesse lugar. Então eu acho que aí é vila, né? Se ele tivesse os amigos pra falar dos problemas... Claro que a gente também tem que falar de problema, mas acho que às vezes vira... Esse amor que é tudo, inclusive ao ouvido de todas as coisas, isso dá uma cansada. Eu tava nesse lugar de novo, de só falar da família, e você não consegue ver a série, você não consegue escutar a música, você não consegue olhar pra fora. Você traz esse tudo pra dentro desse relacionamento. Esse outro livro da Paula, Notas, né?
a gente já falou um pouquinho dela, né? Mas tem a Lia, que é essa personagem, que ela vive uma relação... Ela tem 30 anos, é uma relação que já dura 3 anos com essa figura que é o Otto, que é casado. E ela é o que seria uma amante, mas isso também não é uma questão no livro, mas ao mesmo tempo, aí é uma percepção minha, né? Eu acho que essa condição dela como uma amante é o que permite ela expandir um pouco a experiência de amor que ela tem, não é? Porque ela passa a ver o amor de uma outra maneira só por estar numa condição ali, né? É engraçado que a Orelha do Notas é da Giovanna Madaloso, que é uma escritora que eu adoro. E a Giovanna, quando escreveu a Orelha, falou que é um livro que coloca à prova o amor romântico. Não à prova, mas assim, que expande o amor romântico. E eu nunca escrevi o Notas para questionar, embora isso seja coisas que eu pense, mas nunca foi para isso. Era só uma história que eu queria muito contar. Mas para mim era muito importante não colocar a Lia no lugar da coitadinha. E ela fala uma hora, eu sou a Amélia das amantes, eu sou a rainha da infidelidade. Que ela fala que ela é muito boa nesse papel, porque ela fala, eu nunca vou deixar um óculos no seu carro. Eu nunca vou ligar para sua casa de madrugada, eu não vou te mandar uma mensagem para tua mulher ver. Ela não tem o menor intuito de terminar o casamento do Otto. Se ele se separar e for ficar com ela, é legal, é óbvio, ela tá apaixonada por ele. Mas ela não tá ali no lugar do eu vou separar essa relação para você ficar comigo. Não vou provocar um cataclisma na sua vida pra gente ficar junto. E tanto que aí é um grande spoiler se alguém for ler o Notas. Mas não sei se eu dou. Você eu vai... acabei de ler um livro que chama Aprendendo a Conversar com as Plantas. É de uma escritora catalã. Acho que é Marta, o nome dela, esqueci o sobrenome. E você falou do luto. O livro é sobre o luto. Só que o luto dela aconteceu dessa maneira. O marido chama ela para conversar, almoçar, e conta para ela que tem uma amante. E 1 hora depois ele morre, atropelado de bicicleta. Então ela tem que viver esse luto. É muito interessante. São 2 lutos, né? Que é o luto de um amor e de um amor como ela achava que era, e o luto do marido, né? Nossa, e ninguém sabe, né? Só ela que sabe, né? Porque ela soube 1 hora antes dele morrer, né? Depois eu vou anotar. É muito bom. Mas é interessante esse amor que compartilha, né? Que cede o lugar da outra. Eu não quero tomar de você. Não, ela não quer. Genuíno, sim. Isso pra mim era muito importante, assim, construir essa personagem que tivesse nessa relação, mas em momento algum colocar ela como a coitadinha do pobrezinha, ela é a outra. E ao mesmo tempo também não colocar ela num lugar de competição, do tipo, quero que você termine com ela porque eu sou melhor. Então, genuíno que permite. É um amor que cabe na vida dela. Ela fala no livro uma hora que ela fala que ela tem esse privilégio do sexo da amante, né, com a voracidade, mas ela não tem o Otto com remela no domingo, e que ela tem privilégio e inveja ao mesmo tempo. Ela se sente bem e se sente mal ao mesmo tempo. Porque ela tem uma coisa que só ela tem e ela não tem uma coisa que é importante para ela também. Então, ali ela tá quase no lugar de observadora mesmo, vivendo na relação, mas também de observadora dessa outra relação. Quando comecei a ler, eu fiquei pensando assim, essa mulher é super decidida, tem uma opinião, mas ao mesmo tempo que ela expressa que ela gosta disso, de não ter, por exemplo, a carga de um dia a dia, de um amor que você dá aquele trabalho chato, né, da comidinha, não sei o quê. Em um segundo depois, ela já tá tendo muitos ciúmes e muitas saudades, porque ela também queria ter essa outra coisa. Ela tem. Isso que é curioso, né? Ali é uma personagem completamente não linear. Ela sente coisas diferentes o tempo todo, ela muda de ideia o tempo todo. É um livro sobre uma mulher que muda de ideia o tempo todo também. É um livro de viagem, é um livro sobre uma mulher que muda de ideia, é um livro sobre outras formas de amar. Mas ela sente. Tanto que ela tem uma hora que eles estão na cama, que ele vira pra ela e fala assim, o que você quer fazer? E ela fala, andar de mão dada. O fetiche dela. Qual é a sua fantasia sexual? Qual é a sua fantasia sexual? Ela fala, eu quero andar de mão dada. Às vezes ela fala, eu quero te odiar com liberdade, eu quero poder falar mal de você pros meus amigos, eu não posso. Então, assim, ela tem
o tempo todo o conflito. Ela só não vai provocar o fim. Se ele separar pra ficar com ela, eu acho que ali, principalmente no primeiro capítulo, ela ia amar que isso acontecesse. Ela toparia total. No primeiro capítulo, sim. Mas... O livro está à venda, tá? Os livros estão à venda, Mas ela tem esse conflito o tempo todo. Ela só não quer provocar esse fim. Ela quer ser o agente. Ela não quer ser o agente do fim. Ela quer que ele... Mas se ele partisse dele... Acho que em vários momentos do livro ela queria muito. Só que aí tem que ler pra saber. Ou eu posso contar também. Não. Agora, exatamente quanto a isso, eu fiquei pensando o seguinte, né? Ali, essa personagem que é uma mulher que expressa o próprio desejo e sustenta. Ela falou que ela queria uma relação assim. Tipo, eu quero. E ao mesmo tempo isso não impede de logo depois ela ficar nesse vai e vem, né, de sentindo essas outras coisas e admitindo, assim, né? Faria sentido esse livro se esse personagem fosse um homem? Eu acho que não. Não, eu não sei com sentimentos, mas assim, essa é a história que eu posso contar. Essa história que eu consigo contar dessa mulher que eu criei, né? E é engraçado que outra pesquisa que eu faço me indica, assim, eu não conheço muitos livros que a personagem é amante e o livro é escrito por mulher. Geralmente os livros que têm amante são escritos por homem. E eu ainda não encontrei esse lugar, então eu não sei de que forma a Lia seria retratada na visão de um homem. Assim. Eu sei como eu quis que ela existisse. Faz sentido isso que eu falei? Faz. O que eu fiquei pensando já como possibilidade é que eu acho que esses livros já existem, né? Eu acho que a gente já leu narrativas assim, né? É porque eu acho que soa como uma novidade, talvez porque seja, né? Do ponto de vista dela, né? Não acho que ela é a única amante da literatura, ao contrário, acho que a literatura é feita de grandes amantes, né? Mas... Porque eu fiquei um pouco querendo que ela fosse mais decidida, sabe? Me vi nessa posição do tipo assim que, vai ficar agora, né, nesse papinho, assim. E é um machismo isso, assim, Você né? acha que o homem é mais possessivo nesse sentido? Como é? Você acha que o homem é mais possessivo? Talvez, não sei se mais possessivo, né? Mas eu acho que eu não duvidaria, eu acho que acharia comum que um homem voltasse e também voltasse atrás, sabe? Eu acho que, não sei, é quase como se eu não estivesse dando a chance também para essa mulher, né? Sustentar, ter uma posição de força ali sustentando e depois também fraquejar, né? Eu acho que um grande aprendizado da Lia no livro, isso não é um spoiler, é que a Lia ela entende que ela é apaixonada por estar apaixonada. É um livro sobre a paixão pela paixão. Tanto que, enfim, vou falar mesmo. Quando ela tem a oportunidade de viver isso na totalidade, porque ela ganha essa oportunidade em um momento do romance, ela decide não viver. E ela fala, eu te culpei tanto, quando na verdade era eu. Ela fala, eu queria uma relação, eu queria querer uma relação, eu queria a exaustão das mães, eu queria tanto que dói, mas a verdade é que eu descobri que eu não quero. E aí ser amante é um lugar bom pra ela. Agora tem sentido pra mim. Entendeu? Agora tem sentido. É porque eu te contei o final da história. Não. Mas você lê, pelo amor de Deus, mesmo assim. Eu vou ler o livro, mas pra mim o bom é o início, que ela não quer ter, ela é a outra. Depois, quando ela ganha, não tem mais graça. É Perdeu. isso. E ela entende isso, de que pra ela era bom. E a angústia ao meio, agora tem sentido. Eu tenho uma pergunta sobre o personagem, porque, assim, parece muito visceral, assim, como se fosse realmente... viesse de um espaço seu. Você consegue reconhecer de que espaço vem esse personagem? Essa coisa da amante, da dúvida entre eu teria ou não teria ele. Você sabe de que espaço seu nasceu isso? Sim, nossa, essa é a pergunta mais legal do lugar do sentido... Não, eu vou te explicar, porque é sempre assim, é sobre você, e você falou de espaço, achei tão chique. Você falou, é o espaço, ao invés de perguntar, é a sua vida? Você falou, qual é o espaço? Porque é sobre isso, exatamente, é sobre o espaço, não é sobre o que eu vivi, mas é sobre já ter amado platonicamente, é sobre já ter me apaixonado por alguém que não estava disponível na hora, é sobre conhecer esses espaços, mais do que conhecer a história.
Então, sim, esses espaços eu reconheço totalmente. Eu já vivi os sentimentos dali. Acho que quando as pessoas falam, esse é um livro tão honesto, e isso me deixa muito feliz, porque ele é honesto no sentido dos sentimentos. Tem essa grande fala, né, da literatura e na ficção, que é escreva sobre o que você sabe. Não necessariamente sobre o que você viveu, mas sobre o que você sabe. E os sentimentos dali eu conheço. Eu conheço também esse não pertencimento dela, de chegar numa cidade que não é dela e de ir um pouco contra a família, assim, de que se espera dela, e de se apaixonar por alguém que não está disponível, e de se questionar do quero estar numa relação ou não. Então isso eu conheço, esses espaços sim. Escrever, a escrita não é uma forma de introduzir, é uma forma de permanência na impermanência. Completamente, eu acho que sim. E isso voltando um pouco para a gente estava falando no início, isso é não perigoso, mas é um documento, né? Que a gente estava falando dos livros que envelhecem mal. Isso é um registro de uma época. Por isso que eu tive que revisitar o Este é um Livro sobre Amor, porque aquele registro já não me servia mais e eu tive a oportunidade de revê-lo. Mas eu acho que sim, é uma impermanência na permanência. Reescrever sempre esse livro, vai ter que sempre ser reescrito. Não, esse aí eu vou ter que deixar, porque eu também não. Eu quero escrever outros livros. E eu acho que o Notas é um livro que casa muito com a história que eu queria mesmo contar. Não sei se ele vai envelhecer mal, mas é possível que os livros envelheçam mal. Tem um escritor dominicano, Junot Dias, que escreveu um livro que era o meu preferido, chama É Assim Que Você A Perde. Que todos o livro são vários contos do mesmo personagem, sempre contando como ele traía as mulheres. E aí eu fui reler esse livro há uns anos atrás e falei, cara, que merda, que personagem horrível. E eu era apaixonada pelo livro. Então, assim, acho que a gente também vai mudando, mas é uma forma, é um documento, né? Eu estava pensando no Shakespeare, ele não envelhece. Talvez os bons não envelheçam, né? Você acha que envelhece? Não sei, mas você sabe que eu ouvi ontem? Olha que engraçado, não sei se essa história é verdade, mas me contaram isso ontem. De que Romeu e Julieta foi escrito como uma comédia, de que, na verdade, o Shakespeare falou assim, olha só, 2 adolescentes se matam, nunca que isso ia acontecer, que não era uma tragédia romântica, que era pra ser uma crítica. Eu não acho que é verdade, mas é engraçado que alguém tenha pensado nisso, né? Que, na verdade, o Romeu e Julieta era mais uma crítica do que não fazer, do que como amar. Porque todas essas coisas influenciaram a gente, né? Do esse amor, do cavalo branco, do morrer de amor, do amor só é bom de doer. Acho que tá na hora de escrever outras ficções sobre o amor, né? Antes, quando a gente estava falando sobre a história do amor verdadeiro, né? Vou te dar o amor verdadeiro. Às vezes eu tenho a impressão de que quem fala isso talvez acha ou tem a fantasia de que vai cumprir todos os requisitos de um amor romântico. Talvez seja isso. E depois, na metade do caminho, vai desistir. Mas, assim, talvez venha daí isso, né? Mas o amor de mentira não é amor também? O amor inventado. Eu acho que é. Tanto assim, o Este é um Livro sobre Amor, o primeiro capítulo é um romance que não acontece. É um amor que não acontece. Eu gosto muito de imaginar que ela não viveu aquilo. Eu adoro um amor inventado, assim, às vezes a gente vive amores só na nossa cabeça, eles só acontecem pra gente, mas a gente sentiu aquilo. Aquilo é real, pode não ter sido correspondido, aí é outra história, mas o sentimento é real. Quantas pessoas eu já namorei sozinha, gente, antes, você nem sabe. Que tu ama, tu te dá o trabalho de mentir. Às vezes você quer que... um amor. Mas o amor platônico é muito isso, me interessa muito o amor platônico como estudo, assim. Esse amor inventado. Tem algumas colocações, mas assim, o amor real, né? O amor sentido, ele é perene ou ele acaba com o relacionamento? Eu acho que ele é não linear, né? Aquela que a gente estava falando. Sim. Eu acho que não dá para se esperar, porque eu acho que o grande erro que eu tive quando eu comecei a amar de forma mais adulta era achar que o amor era um documento que você assinava e de que você sentia aquilo pela pessoa todos os dias. E até quando eu não sentia, eu me criticava, porque eu precisava estar ali numa performance de amor que eu não acreditava mais. Eu precisei ficar para ser maltratada para poder terminar com esse amor. Mas você falou alguma coisa que antes das palavras finais, é que
que isso que você falou, que a gente tenta botar o amor botar a vida numa caixa, né? Eu acho que a gente está começando a repensar essas outras formas de amor e não torna mais fácil. Dói de qualquer jeito. Transformar dói. Sair da zona de conforto dói. Perder o medo de perder dói. Tudo. Não tem final Não feliz. Não existe final feliz. Ou pelo menos não tenha final feliz sem desconforto. Porque afinal, sempre é final. Exato, mesmo quando dá certo até o fim, a gente não dura até o fim, né? Exato. Mas eu acho que, dito isso, as minhas palavras são amar apesar de e mesmo que. É isso. Minha gente, muito obrigado pela presença de todo mundo. Paulinho, muito obrigado também.